Oi a todos, boa tarde. Bem, nesse segundo semestre de 2025, eu vou começar um novo projeto onde eu vou produzir um conjunto de vídeos didáticos falando sobre fundamentos de química aquática e as suas principais aplicações na engenharia sanitária e ambiental. Qual que é o objetivo da química aquática como ciência? É nós estudarmos as reações físico-químicas, processos que de alguma forma possam alterar a circulação ou a movimentação de determinadas espécies aquáticas na fase líquida. Ou seja, qual é o meu objetivo? Para tentar exemplificar, eu vou mostrar um pequeno exemplo e vou tentar identificar quais são as reações físico-químicas, transformações principais que um determinado composto ele pode sofrer na fase líquida. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos admitir que nós tenhamos um corpo d'água, um lago. Vamos admitir que nós tenhamos uma vazão afluente, uma vazão Q, afluente. Vamos admitir que nós tenhamos uma vazão efluente, um Q efluente. Vamos admitir que nós tenhamos um determinado composto A presente na minha vazão afluente e nós tenhamos esse mesmo composto A presente na vazão efluente. Esse composto A, seja ele qual for, pode ser oxigênio dissolvido, pode ser demanda bioquímica de oxigênio, pode ser metais pesados, pode ser alcalinidade, pode ser sólidos em suspensão totais. Uma espécie química qualquer, uma ou mais espécies químicas, elas podem, por exemplo, estar sujeitas a reações físico-químicas no meio aquático. Ela pode, por exemplo, sofrer uma determinada reação, ela pode ter a sua concentração aumentada ou diminuída na fase líquida em função de certas reações físico-químicas que aconteçam no corpo d'água, no meio aquático. Esse composto, por exemplo, pode estar sujeito a reações ácido-base. Esse mesmo sistema aquático, ele tem contato com a atmosfera. Eu posso, por exemplo, evidenciar trocas entre a fase gasosa e a fase líquida. Eu posso ter reações de transferência, reações ar-água, reações de transferência de contaminantes da fase gasosa para a fase líquida e da fase líquida para a fase gasosa. Esse corpo d'água, ele pode apresentar uma certa concentração de sedimentos sólidos. E esse composto A, ele pode, por exemplo, interagir com esses sólidos, tendendo a ficar acumulado na superfície de uma determinada fase sólida. Ou seja, eu posso ter reações de adsorção. Esse mesmo composto A pode sofrer um certo conjunto de reações mais complexas. Ele pode, por exemplo, sofrer reações de complexação. Ele pode ser complexado. Sofrer não apenas reações de transformação, ou seja, reações ácido-base, mas ele pode, por exemplo, apresentar reações de complexação. Eu posso ter reações na fase líquida, por exemplo, que me envolvam troca de elétrons. Eu posso ter reações de oxidação e redução. Esse composto A, por exemplo, ele pode, sob certas condições, ter o seu produto de solubilidade excedido. Esse composto A, por exemplo, ele pode precipitar numa outra espécie, numa forma de uma outra espécie. Ele pode passar de uma forma solúvel para insolúvel, ou insolúvel para solúvel. Eu posso ter reações de precipitação e dissolução. Barra dissolução. O que significa isso? Significa que qualquer espécie química presente na fase líquida, ela pode sofrer um conjunto de transformações
E aí eu categorizei em algumas reações principais, reações ácido-base, reações de transferência gás líquido, reações de adsorção, reações de complexação, oxidação-redução, precipitação-dissolução, ou seja, o composto A pode sofrer transformações físico-químicas e ele pode se apresentar no corpo d'água sobre diferentes condições. Mas mais do que isso, veja que o meu corpo d'água, ele pode ter sedimentos. Ele pode ter sólidos, sedimentos. E esses sedimentos, eles podem interagir com a fase líquida. E essa interação com a fase líquida faz com que passe a haver um acúmulo desse composto A ou demais na fase sólida, no fundo do corpo d'água. Eventualmente eu posso ter contaminantes no sedimento e que podem se transferir para a fase líquida. Nós não podemos esquecer que nós podemos ter, por exemplo, um lençol freático. Vou desenhar de forma esquemática. Lençol freático. E aí eu tenho sólidos e tenho água. E esses contaminantes, eles podem estar presentes na água subterrânea. E eles podem interagir com o solo e vice-versa. Ou seja, qual que é o objetivo principal da química aquática? É nós conhecermos, por meio dessas transformações principais, como que esse composto A ou outros compostos, como que eles circulam no meio ambiente aquático. Ou seja, o nosso objetivo é nós estudarmos o comportamento de contaminantes em rios, lagos, reservatórios, oceanos, água subterrânea. Ou seja, eu tenho uma série de ambientes aquáticos onde os compostos circulam, se movimentam. E eu preciso conhecer quais são as transformações principais que esses contaminantes sofrem. Então, o objetivo da química aquática é justamente nós estudarmos como que esses contaminantes, como certos contaminantes, eles circulam no meio ambiente aquático e como que eles se dividem, como que eles se estabelecem nas suas diferentes fases. Eu estou dando um pequeno exemplo mostrando o comportamento de contaminantes em águas naturais. E foi assim que a química aquática como ciência, ela nasceu. Eu vou tentar contar um pouco da história brevemente para vocês se situarem como que a química aquática ela nasceu como uma ciência, quando que ela tomou corpo. Na verdade, a química aquática ela sempre foi trabalhada dentro dos cursos tradicionais de química, físico-química, química analítica. Na década de 70, foi publicado um livro clássico por dois grandes pesquisadores chamados Stamman Morgan, cujo título era Aquatic Chemistry. E eles trouxeram todos os fundamentos da química aquática, que era vista, trabalhada em laboratório, no estudo de soluções puras. Eles trouxeram o entendimento da química de soluções, trouxeram esse entendimento para águas naturais. E eles publicaram esse livro, Aquatic Chemistry, na década de 70. E a partir daí, nasceu um ramo da química aquática, voltado ao estudo de águas naturais. Coisa que então era muito pouco abordado em cursos, e daí a partir daí nasceu a química aquática. A partir do surgimento da química aquática e da publicação desse famoso livro Aquatic Chemistry, sequencialmente vieram outros autores, começaram a publicar outros livros. Eu vou depois fazer um vídeo específico sobre alguns desses livros principais, e aí se percebeu que eu poderia utilizar a grande maioria dos fundamentos que nós estudamos em águas naturais em processos de engenharia. E aí, a partir daí, esse estudo da química aquática passou a ser incorporado dentro dos cursos de graduação e pós-graduação em engenharia sanitária e ambiental. Por que eu decidi produzir esses vídeos especificamente no canal e tentar deixar um material para vocês no YouTube? Na verdade, a gente observa que os cursos de graduação em engenharia ambiental no Brasil, eles têm uma enorme deficiência
porque raríssimos cursos têm disciplinas de química aquática. Raríssimos. O que a gente normalmente tem são alguns breves fundamentos de conceitos que são muitas vezes introduzidos em aulas de qualidade da água, em aulas de tratamento de águas de abastecimento, tratamento de águas residuárias, efluentes industriais, mas nós não temos uma disciplina específica sobre química aquática. Isso, na verdade, cria uma enorme deficiência nos nossos cursos de graduação e pós-graduação. Daí, dada essa deficiência, eu falei, bom, eu acho que é hora de produzir um conjunto de vídeos de tal forma que isso possa ser estabelecido, vídeos curtos, de 10, 15, 20 minutos, não mais, colocando tópicos específicos e uma série de exercícios onde a gente consiga mostrar a aplicabilidade da química aquática na engenharia sanitária e ambiental. Então, infelizmente, devido a essa nossa deficiência nos cursos de graduação e pós-graduação, eu vou produzir esse conjunto de vídeos. Serão vídeos normalmente de não mais do que 20 minutos, não são aulas formais, são vídeos que eu estou produzindo sobre tópicos específicos, e a ideia é guiar, desde o princípio, conceitos básicos, de tal forma que a gente consiga ir evoluindo aula após aula e montando um arcabouço onde a gente consiga interpretar o comportamento de águas naturais, e estudando as principais reações, processos, equacionamentos, exemplos. Veja que a química aquática, embora ela tenha sido fundada inicialmente, os seus pilares estivessem fincos no estudo de águas naturais, todos esses conceitos de reações, ácido-base, transferência ar-água, reações de adsorção, complexação, oxidação-redução e reações de precipitação e dissolução, eles também podem ser naturalmente introduzidos para sistemas de engenharia. Ou seja, qual que é a realidade que eu tenho? Eu tenho duas situações distintas e que, de alguma forma, se entrelaçam. Por exemplo, eu posso utilizar esses fundamentos de química aquática no estudo, por exemplo, de corpos d'água naturais. Imaginemos, vamos imaginar, por exemplo, um sistema natural. Um lago, um rio, um reservatório, seja ele qual for. Eu tenho um sistema natural. Eu tenho entradas nesse sistema. Eu tenho vazões afluentes. Tenho vazões, Q1, Q2. Eu tenho concentrações dos meus contaminantes na entrada. Eu tenho um conjunto de contaminantes nessas vazões. Eu tenho saída desse corpo d'água. Eu tenho vazão efluente. E tenho certas concentrações presentes nessas vazões efluentes. O que acontece quando eu estudo a química aquática em águas naturais? Via de regra, o que é que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, uma certa entrada ou entradas. Digamos que eu tenha uma entrada conhecida. Vamos admitir que eu tenha aqui um padrão de entrada de um contaminante A em função do tempo. Vamos admitir que eu tenha vazões afluentes em função do tempo. Via de regra, o que eu quero? Dado esse sistema, que é um sistema natural, e dado uma entrada, isso aqui são as minhas condições de entrada, o que via de regra eu quero no sistema natural é saber quais serão as minhas saídas. Ou seja, eu quero saber ao longo do tempo como vai ser a concentração de saída de um determinado contaminante. Eu quero saber como vai ser esse perfil de saída. Ou seja, eu conheço a entrada. Eu tenho o meu sistema, é um sistema natural. Defino as minhas reações, transformações físico-químicas principais. E eu quero saber como vai ser a minha saída. Esse é o meu objetivo. Eu posso ter isso, quero conhecer isso. Eu posso imaginar como vai ser as minhas condições de entrada no futuro. Quero saber como vai ser isso. Esse é o meu objetivo de um sistema natural. Mas eu posso transpor todos esses meus conhecimentos para um sistema de engenharia. Num sistema de engenharia, eu tenho uma outra realidade. Evidentemente que esse é um sistema
que está muito mais na minha mão, é um sistema controlado. Mas, em linhas gerais, admitamos que eu tenha um sistema de engenharia, um processo. Por exemplo, um tanque de aeração, um decantador primário, decantador secundário, um reator biológico onde eu tenha desentrificação, nitrificação, remoção de carga orgânica, uma mistura rápida, um processo de coagulação, um processo qualquer, mas um processo de engenharia. Via de regra, o que é que eu tenho? Eu tenho uma vazão de entrada, eu tenho uma concentração de entrada que eu conheço e ela é definida, e via de regra, o que é que eu quero conhecer? Eu quero determinar um certo valor de A. Na verdade, eu fixo um valor de A, de tal modo que este processo, dado 1 a 0, por exemplo, me permite um certo valor de A. Aqui eu tenho a típica situação de projeto, dimensionamento. Eu quero dimensionar a minha unidade de tal forma que, dado a 0, eu consiga um certo valor de A. Muitas vezes o meu sistema pode até existir. E aí eu entro numa questão de operação. Dado uma modificação em A, eu quero saber, dado esse sistema existente, qual vai ser o valor presente na minha vazão efluente final. Ou seja, os conhecimentos, o fundamento que nós temos da química aquática aplicada a águas naturais, eu também posso aplicar em processos. E aí, por que é tão importante que nós consigamos colocar isso dentro de números? E esse é o objetivo da química aquática. E por que isso é importante? Porque, via de regra, existem inúmeras situações onde, nos cursos de graduação e mesmo nos cursos de pós-graduação, nós sabemos a resposta de certos problemas do ponto de vista qualitativo. Mas a gente não sabe fazer essa determinação do ponto de vista quantitativo. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente sabe que no tratamento de águas de abastecimento, dado o caráter ácido do coagulante, quando nós colocamos o coagulante na fase líquida, o pH cai. Então, isso é sabido nos cursos de graduação e pós-graduação. Eu coloco o coagulante e o pH cai. Mas a pergunta é a seguinte: quanto cai? Se eu colocar 10 miligramas por litro, qual vai ser a queda no pH? Por que, inclusive, em algumas águas, para a mesma dosagem de coagulante, a queda no pH ela é maior em algumas águas e é menor em outras? A gente sabe a resposta qualitativa, a gente sabe. E aí normalmente as pessoas dizem o seguinte: não, a queda é maior no pH quando a água tem baixa alcalinidade. Quando a água tem alcalinidade mais alta, essa queda ela é menor. Isso é verdade, mas a pergunta em sequência: qual vai ser essa queda? Você consegue calcular essa queda? Se eu colocar 20 miligramas por litro do coagulante na água, expresso numa certa base, dado um valor de alcalinidade igual a 30 miligramas por litro expresso como carbonato de cálcio, quanto deve ser a queda no pH? Ela vai ser significativa? Quanto vai ser? É possível efetuar esse cálculo? Então, do ponto de vista qualitativo, boa parte dos profissionais sabe a resposta, mas do ponto de vista quantitativo, não. Eu vou dar um outro exemplo, que também é um caso típico, conhecido. As pessoas dizem o seguinte: quando eu utilizo cloro liquefeito no tratamento de águas de abastecimento, cloro liquefeito é clorogás. Quando eu utilizo cloro liquefeito, quando eu adiciono 3 miligramas por litro de cloro na forma de pré-cloração, cloro liquefeito, eu sei que o pH cai. A tendência do pH é cair. Mas se porventura eu trocar o cloro liquefeito por exemplo, uma solução comercial de hipoclorito de sódio, o pH sobe. Isso a gente sabe. Isso é uma resposta do ponto de vista qualitativa, mas não é quantitativa. Aí a gente se pergunta: mas quanto sobe? Essa subida no pH é significativa? A queda no pH é significativa? Isso a grande maioria das pessoas não sabe calcular. E é esse o objetivo desse conjunto de vídeos que eu pretendo produzir. Eu quero tentar ir mostrando para vocês, aula após aula, ferramentas, instrumental, que nos permitam efetuar esses cálculos. E aí a gente tem uma abordagem mais qualitativa, mais quantitativa, na verdade. Eu quero quantificar essas modificações. Vamos dar um outro exemplo, que é muito comum. As pessoas sempre se perguntam o seguinte:
Ora bolas, eu sei que quando eu opero um processo biológico de tratamento, eu sei que quando eu quero nitrificar, existe uma tendência de redução da alcalinidade no tanque de aeração. Toda vez que eu nitrifico, existe uma redução na alcalinidade. E aí as pessoas dizem o seguinte, olha, o esgoto bruto, afluente, a ET, tem, por exemplo, alcalinidade de 300 miligramas por litro, expresso como carbonato de cálcio. Eu sei que uma certa quantidade de nitrogênio amoniacal sendo sujeita à nitrificação vai ocasionar uma redução nesse valor de alcalinidade. E, por exemplo, as pessoas fazem a seguinte conta. Eu tenho uma alcalinidade no esgoto bruto afluente de 300. Vai consumir 200 miligramas por litro. Não vai ter alteração no pH. Eu não preciso me preocupar com a alteração no pH. Isso não é verdadeiro. Eu sei que eu vou ter uma redução na alcalinidade, mas eu vou ter uma redução no pH. Mas por que o pH se altera? E quanto que ele se altera? Então agora é nós tentarmos, de alguma forma, quantificarmos isso. A ideia é que as nossas respostas elas não sejam mais puramente qualitativas. Eu quero que essas respostas sejam quantitativas. Ou seja, é dar um salto. E é esse o objetivo desses vídeos. E por que, na verdade, a gente observa muito essas deficiências nos cursos? Porque, normalmente, trabalhar com química aquática exige um pouco de paciência em cálculos e entendimento como é que as variáveis se comportam. Não é que seja difícil, mas é importante que nós coloquemos em números de tal forma que a engenharia ambiental ela se transforme em alguma coisa um pouco mais exata, menos axiologia e mais dinamismo. Ou seja, eu quero mostrar por intermédios de cálculos se uma determinada reação ela é importante ou não, se ela é relevante ou não. Vamos dar um outro exemplo, por exemplo, que é muito comum. As pessoas se perguntam o seguinte, se eu colocar, por exemplo, vamos dar um exemplo interessante que uma vez me perguntaram. Alguém me disse o seguinte, o que acontece se eu colocar, por exemplo, um determinado resíduo industrial, um lodo, vamos dizer que eu tenho um processo físico-químico que me remova cádmio e chumbo, e eu gere um lodo com cádmio e chumbo. E eu sei que esse cádmio e chumbo ele se precipitou na forma de hidróxido. Ele está na forma sólida. O que acontece se eu transferir uma certa massa de sólidos, por exemplo, para um rio, para um lago? O que acontece se esse material se depositar no fundo? Aí muitas vezes as pessoas se perguntam, eu sei que eu vou ter a dissolução desse material, vai passar para a fase líquida. Mas a pergunta é quanto? Você consegue estimar isso? Você consegue efetuar uma conta, um cálculo? Ou seja, deixar que a minha resposta seja menos qualitativa e mais quantitativa? Qual a expectativa de concentração de cádmio e chumbo na fase líquida, dado que você tenha esse resíduo acumulado, por exemplo, no sedimento, no fundo? Essa é a ideia. Ou seja, o que nós vamos tentar fazer? Na medida do possível, a cada semana, nós vamos produzindo esses conjuntos de vídeos pequenos, vídeos de 20, não mais do que 30 minutos, de tal forma que eu consiga trazer alguns pontos teóricos importantes, principais. Só que cada tópico eu vou tentar produzir também um conjunto de exercícios, de cálculos, vídeos com cálculos, de tal forma que tudo que nós tenhamos visto do ponto de vista de teoria, a gente consiga mostrar na lousa. Ou seja, como é que eu consigo calcular uma constante de equilíbrio? Como é que eu consigo calcular, por exemplo, uma concentração de saturação de oxigênio na fase líquida? Como é que nós podemos, por exemplo, entender o conceito de alcalinidade? Como é que eu consigo determinar as variações na alcalinidade mediante a alteração da qualidade da água, introdução de determinadas espécies, supressão de determinadas espécies? E a ideia é que a gente consiga mostrar isso do ponto de vista quantitativo. Então, espero que esses vídeos sejam úteis. Eu vou produzindo esses vídeos, vou colocando no YouTube sequencialmente. E no nosso próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês uma literatura que é, para aqueles que se interessarem, né, em estudarem a química aquática mais profundamente, eu vou apresentar um conjunto de livros sequenciais que foram produzidos ao longo da história,
começando com o clássico Aquatic Chemistry, escrito pelo Werner Stamm e James Morgan. E depois eu vou trazendo a evolução de outras literaturas que surgiram ao longo do tempo e que, logicamente, têm importância significativa na engenharia sanitária e ambiental. Então, muito obrigado a todos, espero que vocês apreciem esse novo conjunto de vídeos. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, dúvidas, coloquem nos comentários, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês, vou tirando as dúvidas. E como sempre, vocês sabem que eu sou um amante da boa música e eu espero que em cada vídeo eu consiga fazer uma pequena homenagem a grandes nomes da música, que estejam vivos ou não. Então, nesse nosso primeiro vídeo, vocês devem saber, recentemente, o nosso querido Ozzy Osbourne faleceu. Então, a minha homenagem hoje é ao nosso querido Ozzy. Descanse em paz, meu amigo, você fez muita gente feliz, fez música de muito boa qualidade, fez muita gente feliz. O Black Sabbath foi uma banda emblemática que praticamente fundou, é considerada a banda fundadora do heavy metal. Então, a nossa homenagem querida ao nosso grande Ozzy Osbourne. Vá em paz, meu irmão, boa música a todos. E no vídeo, na descrição do vídeo, eu vou colocar um link no YouTube onde tem alguns shows muito legais dele, do Black Sabbath, e aí vocês podem assistir, especialmente os mais novos, aqueles que não conhecem. Então procurem assistir bons shows onde vocês tenham o Ozzy como vocalista. Eu vou colocar um link de alguns vídeos lá, de algumas músicas, alguns shows, procurem assistir, eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, turma, um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.